Salve, salve, minha gente amiga. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço porque estamos chegando no pedaço. Mais uma edição do programa de esportes na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você igualmente nos acompanha pelo aplicativo do seu celular ou através da Coprel TV, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco sobre o andamento do Campeonato Gaúcho de Futebol, a movimentação da dupla Passo Fundo e Gaúcho. Movimentação lentíssima, diga-se de passagem, visando a Série A2 do campeonato deste ano. Conosco, dividindo a bancada, Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Um abraço. Tudo bem, seu Jorge? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu não estou muito bem hoje. Por que hoje, será? Um pé de galinha sopa para mim. Opa. Porque a gente luta, batalha pelas coisas de Passo Fundo e as coisas não acontecem por vários fatores. Quando é fatores naturais, quando é fatores do jogo, tudo bem. Agora, quando são fatores de desorganização, de falta de comando, e as coisas não acontecem, aí eu perco o estribeiro. E eu vou citar um exemplo agora e vou dar nome. Combinamos que a diretoria montaram aí um triunvirato, um colegiado no Passo Fundo, porque o Passo Fundo estava afundando. Tá? O presidente Volney não quis renunciar, era para ter sido antecipada uma eleição, e houve a convocação da imprensa, houve a combinação para nós discutir a realidade do Passo Fundo e simplesmente recebe a ligação que não ia poder ver ninguém que estava na reunião. E eu tenho aqui, mas daqui um pouco nós vamos detalhar mais esse assunto. Aí está uma das causas. Por que o futebol do Passo Fundo não vai para frente e nem vai ir para frente? Desse jeito, acabou o futebol do Passo Fundo. Ainda o que salva a gente é quando a gente vai num fim de semana e encontra um evento organizado como esse terceiro encontro dos craques do futsal de ouro da década de 70, 80 e 90, que aconteceu nesse fim de semana. Nós vamos apresentar em 2 etapas dentro da programação, nessa segunda e na próxima, porque são vários craques que a gente reencontrou em Espumoso. Ok, seu Jorge? Daqui um pouquinho nós voltamos, mas não tô bom na cara hoje. Muito bem, olha aí, está revoltado hoje o nosso repórter de todas as ocasiões. Tenha calma que as coisas vão se ajeitando, vão para os seus devidos lugares. A dupla Grenal, o Juventude de Caxias e o Brasil de Pelotas são os 4 primeiros do Campeonato Gaúcho de Futebol. Olha, Gerson Testoni já não é mais o técnico do Ipiranga de Erechim, depois daquele laço que levou do Juventude na volta ao estádio Alfredo Jaconi no último final de semana. Mas estamos apenas na 5ª rodada da competição. Vamos dar tempo ao tempo, pode ser que as coisas virem para o Ipiranga, que é o nosso representante regional no Campeonato Gaúcho, e que o Futebol Clube Santa Cruz e o Avenida, que estão ostentando, se é assim que se diz, a lanterna da competição, também redobrem-se e, consequentemente, nos deem alegrias para a capital do fumo, porque Santa Cruz realmente merece, porque tem tradição no futebol gaúcho. São assuntos que nós vamos tratar depois do intervalo. Um momento só. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas.
Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é Esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela Coprel TV, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, baixe o aplicativo do seu celular e estamos conversados. No meio da semana que passou, a imprensa de Passo Fundo foi recepcionada junto ao pessoal do CDL, lá naquele monumento que recebe a imprensa da capital do Planalto. Monumento que eu digo, um salão de festas maravilhoso que foi confeccionado em convênio entre Brigada Militar e CDL. Lá estavam mais de 100 membros da imprensa de Passo Fundo e, logicamente, a direção do CDL que explanou o projeto para 2024. Nosso agradecimento em nome da TV Passo Fundo pela recepção e a farta mesa servida naquela ocasião. Mas o nosso assunto aqui é esporte e o esporte está pegando fogo, minha gente. E 0800, né, do CDL, só para corrigir, 0800 aí vai todo mundo, né? Aí tava legal, boca livre. Só falta eu fazer uma festa e depois repartir. Não, tô só fazendo um detalhe. Não, são detalhes, né? Eu vi as fotos. Se existe o patrocinador, automaticamente, não é? Ainda mais não podemos insinuar. Ainda mais quando tu quer divulgar o teu trabalho. Exato. Please. Vamos continuar. Dupla Grenal. Juventude de Caxias, esperava o Caxias também não estar na lista dos 4 primeiros, cedeu espaço para o Brasil de Pelotas. Vamos analisar, Dantas, aí está na tela, inclusive, para você poder observar. Aproveitamento de Grêmio, Internacional, de Juventude, de Caxias. O Novo Hamburgo está beliscando também os 4 melhores da competição. Depois vem o São Luís. Veja que o São Luís estava invicto na parada e perdeu de 1-0. Cochilou, perdeu para o Novo Hamburgo numa pichotada também, porque tem que ter erros. Se não existem os erros, Dantas, automaticamente a outra equipe não se consagra. Quem não faz, leva. A equipe do Piranga, antes de tomar 3-0, errou 2 gols feitos, praticamente feitos. E, como não fez, no finalzinho do primeiro tempo, aos 46, o Ipiranga achou um gol, 1-0. Aí, quando voltou no segundo tempo, Gilberto de cabeça e depois aquela racateada para trás do jogador do Ipiranga. Eu fazia horas que eu estava esperando um time que não treina essa jogada
foram imitar essa jogada do Fluminense, de sair atrás, claro que abre espaço, mas tem que ser muito bem ensaiada. Isso aí é que nem jogar com goleiro linha no futsal. Se não for muito bem ensaiada, ou tu entrega para o adversário, ou pode fazer o gol contra. Gerson Testoni, um nome estranho, ao menos para a imprensa aqui dessa região, era o treinador do Ipiranga até ontem. Hoje me parece que está sendo sondado o nome de Thiago Carvalho. Thiago Carvalho colocou o Caxias muito bem. Vice-campeão ano passado. Exatamente, não é? Não, o que acontece, Jorge? O Ipiranga, para mim, está sendo a surpresa negativa dessa competição. Eu esperava mais do Ipiranga. Tá? Eu esperava muito mais. Por quê? Porque os gringos lá são muito organizados. Olha, mas aquilo que acontece, que faz parte do futebol. Às vezes, tu faz erros na contratação. Não é sempre que tu vai manter um time e dar sorte de montar um time base e dali continuar para frente e sempre der certo. Não. Surgem propostas. Vender jogador o melhor do grupo. Eu preciso de dinheiro. Mas o segredo está em saber contratar. E eles estão embalados, estão nesse meio. Mas eu acho que dá chance de recuperar ainda. Está na 5ª rodada. Depois que passar os 50%, aí sim. Aí a corda só começa a diminuir, a enforcar. Quem não vencer uma ou duas seguidas, já começa o rebaixamento chamar. Por quê? A diferença de pontos entre ir para a 2ª divisão e entrar no bloco classificatório, se manter no bloco classificatório, é mínima. Tem muito tempo ainda, não é? Conforme eu disse aí na manchete... São 11 rodadas, né? Na manchete de abertura, eu disse que ainda há tempo. Veja que o Guarani de Bagé estava na rabeira da competição, não é? E se redimiu, vencendo o Internacional e depois já buscou mais um empate logo em seguida na outra rodada. Consequentemente, o Guarani de Bagé está agora com 5 pontos na tabela, o Avenida tem 4 e o Santa Cruz está com 2. Analise aí. E o Guarani joga na quinta-feira contra o Caxias pressionado, que não vem bem. Né? Então, jogando em casa o Guarani com o apoio da torcida, uma vitória simples já vai para. Já começa a encostar lá na ponta da tabela, ou seja, na parte de cima. Então, campeonato rápido de 11 rodadas, é isso aí. É pá e pá, outro está classificado, outro está rebaixado. O Juventude de Caxias do Sul é treinado por um conhecido e especialista como treinador de futebol. Gosto muito do trabalho do Roger Machado. Aliás, ele, há anos atrás, deixou tudo alinhavado no Grêmio porto-alegrense e depois, não sei por que cargas d'água, acabou deixando o comando técnico, né? Assumiu o Renato e tal, e as coisas andaram e circularam a favor do Grêmio. Agora ele está fazendo um belo trabalho no Juventude de Caxias. Veja que o Juventude apresentou sérias dificuldades para o Grêmio, perdeu por detalhes a partida e ainda está aí entre os 4 melhores da competição. É mérito da diretoria do Juventude também, né? Que houve uma renovação, contrataram os caras certos na hora certa, né? Tem jogador ali, ex-jogador do Flamengo, atacante, tem jogadores de nome e com qualidade. Por quê? Se uniram em torno do Juventude, olha, mais uma chance de estar na Série A, uma equipe de Caxias, e graças a Deus está indo bem a equipe do Juventude momentaneamente. Só não vamos nos iludirmos. Gauchão é gauchão, Brasileirão é Brasileirão e Copa do Brasil é Copa do Brasil. Só tem um detalhe, né? O Juventude subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Sim, ele faz parte da elite hoje. Não vamos confundir as coisas. Nós estamos falando a nível de Campeonato Gaúcho e o Campeonato Gaúcho tem essa liderança da dupla Grenal e dos 2 do interior, que são o Juventude e o Brasil momentaneamente. Pois é, eu esperava Juventude e Ipiranga entre os 4 primeiros. E, infelizmente, o Ipiranga não está correspondendo, tanto que caiu seu técnico.
Como você disse, né? Ainda é muito cedo. É claro que é muito cedo. Temos esta rodada intermediária, bem certo a rodada intermediária do meio de semana, que pode, logicamente, mudar completamente a situação das equipes que estão ali acomodadas entre a terceira e quarta posição, que é o caso do Juventude e do próprio Brasil de Pelotas. O São Luís de Juí, outra equipe que vem bem. Mas vinha invicto na situação, não é? Mas houve uma derrapada, normal, né? Perderam, mas vai enfrentar o Brasil de Pelotas, que também está crescendo na competição. É duelo de gente grande ali, hein? Olha o Juí. Que coisa mais linda, aquela cidade, uma cidade unida em torno do futebol. Então, essas coisas que eu não consigo entender. Aliás, em Passo Fundo eu entendo. Depois nós vamos falar no segundo bloco. Mas nós podemos já começar a falar sobre Passo Fundo e Esporte Clube Gaúcho. O Esporte Clube Gaúcho está se movimentando, já tem a sua comissão técnica formada, liderada pelo Wanderson Pereira. O Wanderson que subiu há 2 anos atrás o Guarani de Bagé, e o Guarani de Bagé deu uma passeada no Campeonato Gaúcho e logo em seguida se redimiu aí o próprio Guarani de Bagé, que está agora de novo entre a elite do futebol do Rio Grande do Sul. Mas o Passo Fundo reuniu o seu pessoal, a sua comissão técnica, não é? Os seus dirigentes, ex-presidentes e tal, e você esteve lá acompanhando detalhes. O que pretende e o que pretendem os dirigentes lá nesta reunião? Deixa eu separar as coisas. Vamos falar primeiro rapidinho o que eu vou falar no Gaúcho, porque é pouca notícia que a gente tem do Gaúcho. Mas o Gaúcho faz horas está se movimentando nos bastidores. A notícia boa que eu recebi também, que o Gaúcho já deu jeito de quitar umas dívidas que estavam para trás. Luciano vem com todo fervor, né? O Luciano, presidente, e claro que ele é um deputado, isso aí vai ajudar muito o Gaúcho. Mas uma coisa é certa, tanto o Gaúcho como o Passo Fundo, a hora que caírem para a terceira divisão, nenhum dos dois volta mais para o futebol profissional. Pode escrever o que eu estou dizendo aí. Ponto. Reunião do Passo Fundo. Reunião do Passo Fundo. Presentes. Dr. Castro, seu Morello e o Civieiro, que vão ficar comandando o departamento de futebol. Tá? Silvino Ferrão. Também estava lá seu Luiz Valério. Tá? E o presidente Volney. Houve um comentário que o Volney teria renunciado. Eu não sei se não houve esse titi. Por isso que montaram esse colegiado de última hora. E o erro que tem no momento. Tem 2 momentos do Passo Fundo. É socorrer o Passo Fundo agora com um incidente para não afundar em dívida. Essa é é um dos pontos altos desse grupo da velha guarda que não dão oportunidade para os novatos. Por quê? O doutor Norberto Ilha se negou a fazer parte desse grupo porque ele não concorda com certas coisas que estão fazendo. Segundo o senhor Norberto Ilha, e o espaço está aberto para debater, tanto que estavam convidados para vir aqui o pessoal do Passo Fundo, tudo pautado na última hora no verbo. Tá? Pode ter 500 desculpa, motivo, mas começa por aí. Se não for organizado, não vai chegar a lugar nenhum. Escrevam o que eu estou dizendo. Vocês viram alguma coisa desorganizada funcionar? Podem ficarem bravos comigo, eu estou falando com relação às pessoas públicas, não a pessoa, né, de caráter, não estou falando lá do caráter pessoal. O caráter pessoal são gente boa, meus amigos, me dou com eles. Agora, a partir do momento que eu tornou um homem público, assumir uma coisa pública, mexeu com uma paixão, que é o futebol de campo, que é o futebol que é o que o torcedor mais adora no fim de semana, e a coisa não anda, e voltam os mesmos. E montaram um colegiado que não há previsão legal no estatuto. Cadê a prestação de contas que está no estatuto? Qual é a previsão orçamentária que o Passo Fundo vai gastar em 2024 que está no estatuto? Professor, hoje tem lei para tudo, professor. Não é assim juntar aqui, ó. Tá, vamos fazer uma barca disso aqui. Se tu não tem nem a madeira própria para fazer a barca, muito mais o rio para te largar essa barca. E aí, a barca nem sai do lugar, ela afunda.
E é hoje a situação do Passo Fundo. E é isso que eu senti no ar. E eu não vou ficar enrolando depois que a gente tenta, vamos juntos, vamos colaborar, tá tudo certo. E não aparece ninguém para dar satisfação. Não é para mim, é para a comunidade, é para o torcedor que tá aí, ó. Cadê meu Passo Fundo? Ninguém sabe nada. O Gaúcho até poucos dias também não tinha notícias. Então isso serve para os dois. E eu digo para vocês, enquanto continuar essa bagunça, solta, pega, larga, triunvirato, colegiado, o Passo Fundo, o futebol de Passo Fundo, não vai chegar a lugar nenhum. Parece que tem um projeto mais um pouquinho organizado, sob o comando do atual presidente, do Volney, que são as categorias de base. Parece que essas estão funcionando. Mas o futebol de ponta, para onde essa gurizada vai buscar o mercado de trabalho, no momento, no Esporte Clube Passo Fundo, não tem nada. Não tem treinador, não tem assessoria de imprensa, não tem quem é que contrata, quem não contrata. Claro, agora nomearam o senhor Moreira e o senhor Silveiro. Os velhos diretores da antiga. Se não renovar, como em qualquer setor da sociedade, a tendência é desaparecer. Vamos dar tempo, Dantas. O tempo é dado todo momento. Vamos dar tempo. De repente, amanhã ou depois, eles encontram a solução para resolver o problema do Passo Fundo. É o que a gente quer, Jorge. Do Passo Fundo, exatamente. É o que a gente quer. A gente quer um todo. Mas não fazer uma convocação e chegar na hora, não aparece ninguém. Aí só um pouquinho, né? Tô louco, então. Essa história de comprometer. A tal hora estou lá para dar uma entrevista e explicar ao telespectador, ao torcedor, ao simpatizante do Esporte Clube Passo Fundo como andam as coisas, quais são os projetos para a temporada de 2024, ficou no Hora Verde. E que não fique assim, não é? Não, porque as câmeras estão abertas, os microfones estão abertos. E outra coisa, Jorge, o torcedor não é burro. O torcedor é esperto. Ele tá ligado. Por que surgiu esse colegiado em última hora? Porque eles vindo aqui dando explicação para o torcedor, não é para nós. Clareia, acaba o zum. Aí vem um e diz que o Passo Fundo tem uma dívida de 2 milhões. Aí vem outro e diz, não, é 1,5 milhão. Aí vem outro e diz, não, o Passo Fundo não tem dívida nenhuma. Aí tu não sabe o que está acontecendo. E o que a gente precisa? Hoje, o futebol profissional não comporta mais aqueles que bancavam sozinhos e depois tiravam dinheiro de volta. Não, isso acabou. Hoje é empresa. Tem que ter um diretor executivo pago. Um administrador do futsal, do futebol de campo, pago. Tá? Então, caso contrário, não vai funcionar. No último final de semana, o terceiro encontro de futebol de salão. Futebol de salão não tem nada a ver com o futsal atual, né? Não. O futebol de salão de ouro dos anos 80, 70, 80 e 90, lá na cidade de Espumoso. O Dantas esteve lá e nós temos um trabalho que nós vamos reproduzir depois do intervalo. Um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Sul. Limpeza de ambientes. Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. No último final de semana, o Ipiranga fracassou diante do Juventude, 3-0. Lá estava o Paulo Roberto Mafessoni, que pela Rádio Clube esteve transmitindo esse jogo de futebol. Mafessoni, fiasco total, não, meu irmão? Sem dúvida nenhuma, Jorge Antônio, Dantas e amigos da TV Passo Fundo. É uma atuação horrível, né, do Ipiranga. O Ipiranga foi uma equipe que todos aprenderam a admirar pela sua pegada, pelo seu trabalho, mas infelizmente esse ano a campanha não está boa. O técnico Gerson Testoni acabou de ser demitido, né, despedido, por insuficiência, porque a equipe vem ao longo da competição não apresentando os resultados. Imagine que no jogo de ontem diante do Juventude ele fez 5 alterações na equipe e ao longo do jogo recolocou todos os 5 jogadores que haviam sido substituídos. Na minha opinião, falta convicção a ele e isso acabou levando. Sacou o experiente capitão do time, Gedeilson, enfim, fez profundas modificações que não resultaram em nada. Registre-se que vem já há muito tempo, né, desde a atuação diante do Novo Hamburgo, atuação fraca, o Ipiranga só fez duas boas apresentações de 2 tempos. Uma contra o Caxias, quando vencia por 2-0, depois acabou cedendo empate em casa, e outra atuação que fez boa também no primeiro tempo contra o próprio Novo Hamburgo, que vencia o Novo Hamburgo, mas depois acabou cedendo o empate. Então, realmente, a substituição do técnico era uma coisa inevitável. O Ipiranga sonha nesse ano de 2024, que é o ano do seu centenário, ter um melhor proveito, né? Subir de Série B para a Série B, tá? Mas com a maneira que estava sendo conduzido, não poderia ir muito longe, não. Ô, professor, tu falou no ponto nevrálgico. O Ipiranga tá usando o gauchão para montar uma equipe, uma boa equipe para subir de série em nível nacional, em função do que você já citou, do seu aniversário. Mas, compensação, tem que ter cuidado para não ser rebaixado no gauchão, né, Mafessoni? Exatamente, Dantas. O sonho inicial do Ipiranga era o G4, e agora mudou a fórmula da competição, classificam-se os 8, né? Agora, depois era o G8, e agora já acendeu o sinal de alerta para não cair de divisão
no Campeonato Gaúcho, porque ele está ali na penúltima colocação, quase penúltima colocação, juntamente aí naquele questão que tem várias equipes com o mesmo número de pontos. Isso é muito perigoso porque o campeonato é extremamente curto. O que pesa favorável ao Ipiranga é que ele enfrentou 2 times da Série A. Ele perdeu para o Internacional por 3-0, perdeu para o Juventude também por 3-0. Os 2 jogos foram na casa dos times da Série A, no caso. Mas, enfim, de fato é isso que você coloca. Para subir de série ou para fazer um bom campeonato, precisa melhorar e muito. E o técnico Gerson Testoni estava realmente deixando a desejar. A equipe não evoluiu. O goleiro, por exemplo, que está lá, que foi contratado recentemente, é um goleiro que transmite muita insegurança. Ele tem falhas muito importantes em jogos e isso complica a vida de qualquer treinador e de qualquer equipe. Você, Mafessoni, que acompanha de direto aí o Ipiranga, quais são os próximos compromissos? Será que ele consegue uma reabilitação? Olha, se aposta todas as fichas nisso para a próxima quarta-feira, quando recebe o São José. O São José é um time que incrivelmente joga melhor fora de casa do que em casa, né? Isso tem sido nos últimos resultados. São José também vem brigando, desesperado também para tentar fugir dessa posição incômoda. E depois o Grêmio porto-alegrense vai jogar em Erechim. No sábado do Carnaval, sábado de Aleluia, já pensou? 21h30, jogo marcado no estádio do Avenida, lá do Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz, né? Exatamente. Como? Não, exatamente o que tu falou, essa é a tabela. E depois o Grêmio dia 14 em Erechim, quer dizer, é muito complicado a situação do Ipiranga, muito complicada a situação do Ipiranga, vai precisar reagir e tomara que seja na próxima quarta-feira no Colosso da Lagoa. Para encerrar, o Thiago Carvalho, vice-campeão gaúcho ano passado com Caxias, o que tu acha? Pois é uma excelente dica e parece que já logo após o jogo contra o Novo Hamburgo, depois nós acabamos jantando com o presidente lá, e ele defendeu, evidentemente, a sua comissão técnica e tal, mas estavam lá vários dirigentes do Ipiranga e todos eles manifestavam muito inconformismo por parte de conselheiros e tal, com o trabalho que vinha sendo realizado pelo Testoni, né? Era muito contestado. E o Thiago, esse é um bom treinador, um bom nome, parece que já haviam contratado ele logo após esse jogo, mas a pedida era alta para as condições de Ipiranga. Não sei agora como ficou. A qualquer momento podem anunciar, mas o pessoal aposta muito as fichas no nome desse Thiago Carvalho. Ok, Mafessoni, aquele abraço e até a próxima. E vamos torcer que o Ipiranga dê a volta por cima aí e faça um bom trabalho mesmo no gauchão. É verdade. Um grande abraço, um abraço a todos vocês. Obrigado, Paulo Roberto Mafessoni, um dos grandes narradores do estado do Rio Grande do Sul, que acompanha mais diretamente o nosso representante, o Ipiranga de Erechim. Que dê a volta por cima realmente com o novo treinador e que possa ser aí o Thiago Carvalho, uma figura que já mostrou serviço em Caxias do Sul e para o futebol gaúcho. Bom, tivemos um encontro maravilhoso no último final de semana, lá em Espumoso, o encontro dos anos de ouro do futebol de salão, anos de ouro de 70, 80 e 90. Lá esteve o Carlos Dantas. E é com você, Dantas, que nós vamos ao serviço de reportagem. E aconteceu no último fim de semana na cidade de Espumoso um encontro com a velha guarda do futsal da década de 70, 80 e 90, no tempo que a bola, como todo mundo diz, a bola pesada. E grandes habilidosos presentes na cidade de Espumoso. Um dos grandes craques do futsal brasileiro e mundial, Ortiz, sempre presente nos encontros, rever os amigos, os grandes craques do passado da década de 80 e 90. Prazer reencontrar, Ortiz. O prazer é todo meu, é com muita satisfação que consegui estar novamente aqui, né? Eu estive ano passado em Carazinho e fiz de tudo. Hoje, só para ter uma ideia, aniversário da minha esposa, tive que negociar com ela, trouxe ela junto, né? Ela foi dar uma volta aqui pela região para que eu pudesse estar aqui, né? Então eu agradeço muito a ela por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com os amigos, né? De tanto tempo, adversários, a grande maioria, né? Mas assim, homens de respeito,
de qualidade e amigos, né, que a gente faz durante o período em que a gente esteve pelas quadras, né, que não foi pouco tempo, né, foram 20 anos, e é uma alegria muito grande, né? Eu acho que a gente é um pouco saudoso disso, né? Principalmente nós de Porto Alegre, que não temos a oportunidade de estar no interior mais seguido, né? Com o pessoal que realmente se reúne, tem mais chance de se reunir. E hoje eu estou aqui mais como um representante, que da outra vez teve mais gente de Porto Alegre, pelo jeito dessa vez eu acho que só eu vou estar aqui de Porto Alegre, mas então sou um representante da capital aqui nesse encontro e espero que seja tão bom como foi o de Carazinho. Antes de eu entrar sobre o evento, eu não posso deixar de explorar teus conhecimentos. O que eu tenho notado nos últimos campeonatos, principalmente brasileiros? A falta de habilidade dos atacantes em girar e fazer o 180 em cima da bola e bater em gol. Claro, o problema um pouco é da marcação, mas aquele projeto que tinha no Inter, que você abriu muitos caminhos, está fazendo falta hoje para o time do Internacional, hein? Na realidade, o projeto, eu acredito que ele faça falta para todas as equipes, né? Eu acho que não é só aqui no Brasil, talvez fora também, eu não sei como é feito fora, mas é um projeto que agrega um treinamento específico, né, para cada função, para cada posição, daquilo que eles fazem normalmente durante um jogo. E a repetição no treinamento, e tu trocar ideias, e tu trocar informações, né, com quem está, entre aspas, lhe ensinando, lhe dando oportunidade de aprender algo novo, ou alguma coisa que passou pela base desapercebido e não teve o aprendizado, principalmente já há um bom tempo a base tem se preocupado muito na parte tática e tem esquecido a parte técnica, né, essa parte específica do jogador. Então eu vejo o projeto como uma saída para os clubes brasileiros, né? Então aí tu acaba, né, tu que é um observador do que tem acontecido no futebol, tu acaba vendo nos jogos a falta de alguns artifícios, né, dos atletas, e tu tem visto dos atacantes principalmente, de algumas coisas que teriam que ser básicas, né, no aprendizado lá na base, desde as menores, e muitos, né, através do futsal levam, mas não são todos, e acaba fazendo falta quando chegam na equipe principal. E com muito orgulho, né, você revelou um grande jogador, um grande zagueiro que hoje está no Red Bull e que o Flamengo quer. Como é que é se sentir o pai de um grande atleta e requisitado por uma das maiores equipes de futebol do mundo? É um orgulho muito grande, né? Principalmente por ser meu filho, né? E eu acompanhar toda a trajetória dele, não só no clube, né, onde ele foi formado, mas também nos clubes que ele passou, né? Todas as dificuldades que ele teve, né? E também acompanhá-lo dentro de casa. E às vezes a pessoa acha que o treinamento, né, a evolução da pessoa se dá só fora, mas ela dentro de casa é que tu tem os maiores, às vezes, percalços, né? De ver o que ele passa depois de uma derrota, depois de um mau resultado, de uma partida que ele não foi tão bem. Também tem o lado bom de ver nas vitórias, os títulos e tal. Então eu tive a oportunidade, né, de tê-lo dentro de casa e acompanhá-lo fora na base, né, no campo. E acredito que a formação foi muito boa para ele ali no Internacional, deu uma condição muito boa. Acredito que o processo de transição do profissional não é o real, mas não é o real para nenhum clube brasileiro, né? Porque normalmente o jogador da base ele é colocado no profissional e não é feita uma blindagem dele, não é feita uma inserção nele na equipe principal gradativa, né? É sempre colocado na hora do aperto, e na hora do aperto a gente sabe que um jogador que está subindo, o profissional, ele joga na base, ele joga para 500 pessoas, 200 pessoas. No profissional, o primeiro jogo
No caso do Léo, tinha 25 mil pessoas, né? O terceiro jogo dele foi um Grenal na Arena, tinha 40 mil pessoas. Então tu vê como as dificuldades são para um jogador novo, né? E isso acontece com todos, né? Estamos vendo mais recentemente aí o caso se não me engano, do Estevão, né? Que também teve uma dificuldade. Então, o Praxedes, jogadores que saem e às vezes precisam de um tempo para se adaptar na equipe principal. E esse tempo não é dado pelos clubes. Ou o jogador chega e abafa, ou ele chega e vai embora. Então para mim foi um orgulho muito grande dele ter conquistado isso fora daqui, né? Acabou sendo fora daqui, onde ele teve a oportunidade, onde teve uma continuidade, né? E acabou chegando, foram 3 vezes que foi convocado para a seleção brasileira, e agora sendo pretendido pelo Flamengo. É um orgulho muito grande da família toda e principalmente dele, né? O orgulho dele daquilo que ele passou e daquilo que ele acabou conquistando. Ortiz, para encerrar, voltando ao futsal, você foi um dos maiores craques que o Brasil já teve. O título do Atlântico na Liga Nacional resgata o futsal do Rio Grande do Sul perante o Brasil? Olha, eu não vou ser bem sincero, eu não sou um cara que acompanho muito, né? Eu sempre gostei muito de jogar futsal, né? Eu nunca fui muito bom de acompanhar, assim. Te digo que eu já estou há 20 anos que eu encerrei a carreira e vi muito poucos jogos de futsal presencialmente, e menos ainda na televisão. Eu pego alguns jogos de treinadores que jogaram comigo, né, do PC, do Sananduva, do Muvuga, assim, que tiveram uma participação comigo de alguma forma, assim, mas é raro. Não me sento para ver um jogo de futsal. Não é desprezo nenhum ao futsal, nada, mas eu sempre fui um cara assim. Eu, quando ganhava o 3º cartão amarelo e tinha que ir para o jogo para olhar o jogo, coisa para mim era muito difícil, era doloroso, porque eu não consigo ficar. Ou eu estou dentro da quadra, eu não sou muito de assistir. Diferentemente do futebol, eu gosto muito de assistir. Eu vejo jogos assim, diversos jogos. Mas eu vejo que o futsal do Rio Grande do Sul ele alterna, né, bons momentos nos campeonatos nacionais e outros maus momentos, mas eu acho que ele é um futsal vencedor, ele é um futsal formador, né? Eu acho que deixou um pouquinho de lado isso, mas ele é um futsal formador, né? E ele é um futsal que se mantém regular, né, dentro do cenário nacional. É um futsal que é respeitado, né, diga-se de passagem, em todo o território nacional. Ele estar vencendo ou não, aí vai muito de investimento, né, a gente já passou, eu passei por vários anos aí, hora o Rio Grande do Sul estava investindo muito, hora era Santa Catarina, hora era São Paulo. Então se alterna muito, né, os títulos, os momentos de cada um. Agora é importante, né, o Atlético ser campeão, né, quem diria. Eu acho que eu joguei 20 anos futsal e o Atlético acho que não tinha ganho nenhum título nesses 20 anos que eu joguei, né. Eu até comentava com amigos, eu digo, não sei como é que o Atlético resiste, né, a tanto, mas resistiu porque fez um trabalho bem feito, de um alicerce muito grande, né? Isso se deve muito às pessoas que estão lá desde essa formação e a comunidade também, que fez com que o Atlântico esperasse o momento dele até que ele conseguiu ser campeão estadual e até que ele conseguiu os títulos agora que ele já é campeão da Liga Nacional, acho que foi campeão brasileiro, foi campeão sul-americano, mundial. Isso aí, não tem preço que pague a alegria, né, e o respeito que eles conquistaram. Obrigado, Ortiz, foi um prazer falar contigo. Um abração para você, bom trabalho. Foi excelente o encontro com o pessoal do futsal da década de 70, 80 e 90. Esse é um encontro que vai continuar anualmente, estava tentando fazer de 2 em 2, mas é sensacional reencontrar figuras que foram brilhantes, né, no futsal, que todos os anos estão participando.
né? Uma delas aí, a entrevista que vocês assistiram com o Ortiz, feliz da vida, além de ter sido um craque de futsal, agora tá ele lá com o seu filho, o Léo, né? Que tá sendo disputado pelo Flamengo, né? O Flamengo quer esse zagueiro que passou pelo Inter e os caras não deram bola. E eu gostei muito da explicação que o Ortiz deu, né? Para chegar onde chegou o filho dele. A experiência do Ortiz em casa, no dia a dia, serviu para amadurecer a cabeça do guri. Então, a semana que vem tem a segunda parte. Reencontramos o Átila, a matéria vai ser com o Átila, com o Garrafa, né? O Pedrinho do Olímpia, que foi um pivô sensacional. Uma relíquia do futsal, a melhor dupla que eu já vi jogando futsal no sistema defensivo. Clair e Quirinos, no fim da década de 70 e início de 80, pelo Ser César de Carazinho. Né? E o nosso agradecimento à comunidade de Espumoso, o parque de exposição sensacional, a ABB recuperada, bem bonita, bem cuidada, mas o parque de exposição deles foi um show. Então, no final também, a semana que vem, vai ter uma entrevista com o Fernando. O ano que vem é o pessoal de Tapera que vai organizar esse encontro, aonde vem o pessoal de Uruguaiana, de Porto Alegre, de Itaqui, Santo Ângelo, Carazinho e Passo Fundo também, o pessoal fez parte. Enfim, é a elite do futsal, do futebol de salão. Vamos corrigir. Futsal é o que é agora da era moderna. Uns grandes craques que hoje não existem mais. Se falou muito no futebol de salão dos anos 70, 80 e 90 e não lembramos dos grandes treinadores que passaram naquela época, não é? Abílio Fuão foi um deles, grande campeão pelo Clube Náutico Capingui. Lá estava o Foca. O Foca está no Paraná hoje. Mas outros treinadores que não conseguiram reunir os treinadores junto com os ex-atletas? Não, tem o Jarico que estava lá. Semana que vem vai estar dando uma entrevista aqui para nós. O professor Jarico, que é hoje largou agora o cargo de treinador para ser dirigente, né? Tem vários treinadores que estavam presentes. O Clair, por exemplo, virou treinador, era treinador. Enfim, são vários, né, que uns já nos deixaram. E o grande lance de tudo, assim, o lado emocional do encontro. Átila Macalós, foi um grande jogador do Guarani de Espumoso, a grande equipe do Guarani de Espumoso. Depois ele foi jogar na Enxuta, pois há poucos dias o Átila nasceu de novo. Sofreu um problema cardíaco, ficou 14 dias em coma no Hospital São Vicente Passo Fundo e os médicos salvaram o Átila. Estava ele lá, não tinha caído a ficha dele no encontro. Foi uma felicidade, foi uma emoção, porque esses encontros é a amizade que fica fora das quadras. E esse encontro serve para esse tipo de coisa. Átila, que Deus continue te protegendo, cara. Ó, do fundo do coração da nossa equipe, aquele abraço. E se Deus quiser, tu vai participar de muitos e muitos encontros. Futsal agora, futsal. O nosso representante, o Passo Fundo Futsal. Quando é que volta às quadras? Graças a Deus que pelo menos o nosso futsal está organizado. Está indo de passo em passo, de vento em popa. Obteve a melhor média de público ano passado, 2.500 espectadores por jogo, tá? E agora, esse ano é o ano do Brasileirão. E já foi lançado um plano aí, plano empresarial, parece que é em torno de R$500 para cada empresa, pessoa jurídica, com direito a 10 ingressos e acho que 2 ou 3 camisetas, né? Enfim, é um plano empresarial para resgatar fundos e dar um suporte financeiro para que o Passo Fundo Futsal consiga brilhar no Campeonato Brasileiro que vem aí pela Confederação Brasileira de Futsal. Por quê? Grande torcida a gente já tem, seu Jorge. O que falta agora é nós montarmos uma grande equipe para fazer bonito no Campeonato Brasileiro, que vem com times tradicionais, Palmeiras, times de camiseta, Vasco, Paysandu, um time da Amazônia, né? Enfim, várias equipes de nível nacional e que estarão fazendo grandes jogos aqui no ginásio do Clube Comercial.
O futsal de Passo Fundo, o Passo Fundo Futsal já definiu o comando técnico para este campeonato ou não? Hoje é a apresentação oficial de todo o comando técnico. Então, a semana que vem estarei apresentando toda a comissão técnica para não deixar nomes de fora, ou um ou outro, tá? Mas o Passo Fundo já está organizado e já tem até gente contratada. Só que eles não querem divulgar agora e estão apalavreados, mas sem ter contrato assinado. Eles não gostam de divulgar, então certo. Muito bem. Fechamos o bloco com o Passo Fundo Futsal. Passo Fundo Futsal, que se espera muito realmente, agora com casa nova, lá nas dependências do ginásio do Clube Comercial. Para finalizar, Dantas, o futebol gaúcho, o campeonato gaúcho, o que está te parecendo o índice técnico? Dupla Grenal, dupla Caju, Brasil de Pelotas, São Luís de Juí. Deu para tirar, no próprio Novo Hamburgo, deu para tirar assim uma conclusão a nível técnico dessas equipes? Já avançou, melhorou ou ainda é muito cedo para fazer uma análise? Não, eu acho que nós estamos assim na metade da competição, mas alguma coisa já dá para ver. Que a dupla Grenal é superior, indiscutível, né? Fácil também até do investimento. Mas superior em que você nota? Em termos de equipe, qualidade de jogador, claro que estão voltando agora, tem 10 dias, 15 dias de treino. As equipes do interior representam um pouquinho de superioridade, mas falta qualidade, Sr. Jorge. Tem jogador que estão treinando há 30 e poucos dias nos times do interior e não sabe fazer um passe no meio de campo, errando o passe, que é fundamental no futebol. E você viu quem é o goleador do Gauchão? Michel. 36 anos, né? O cara é muito bom. Passou pelo Passo Fundo, conhece Caxias, a posição. Jogou no Amazonas, quando ele veio para Passo Fundo de novo, ele veio do Amazonas, e agora fechou lá com o Guarani, 3 gols, principalmente aquele gol, um dos gols que ele fez contra o Inter, o segundo, aquele é gol de goleador. É o tipo de jogador que não dá para deixar fora para uma equipe que vai competir. Né? Buscando uma classificação, por exemplo, agora a Série A2. Aquele é um jogador que não pode faltar numa equipe, porque ele conhece, tem qualidade, né? E se Deus quiser, vai dar muitas alegrias ainda para a equipe do Guarani de Bagé. Fica, no meu parecer, assim, a dupla Grenal garantindo já a classificação como cabeças de chave para a próxima fase, não é? E lutando por fora aí o próprio Ipiranga de Erechim, que agora contrata um novo treinador, que pode dar um novo elan para a equipe, mas me parece que algumas contratações, como disse o Paulo Roberto Mafessoni em seu depoimento aí, deixaram muito a desejar. É que é difícil fazer futebol. Eu sempre disse aqui no início do programa para os nossos diretores daqui, o presidente do Passo Fundo, esses caras que assumem clubes do interior são heróis. Não é fácil fazer futebol. Ainda mais sem dinheiro. Então, tu fazer um futebol sem dinheiro, aposta as fichas num determinado jogador e o cara não deu certo. Não deu certo. Não deu liga. E daí? Corinthians contratou o Mano Menezes na certeza que o Mano ia fazer um super trabalho. Tá lá agora. Corinthians hoje demitiu o Mano Menezes. Ficou embuchado com um contrato de quase um ano. Claro que o Mano acha que vai fazer um acordo e vai pegar a metade, mas o Corinthians está com o pepino na mão. Vai ter que contratar um outro técnico e pagando o Mano Menezes por fora mais um ano, com um salário altíssimo que não baixa de 700 mil por mês. Muito bem. Vamos ficar na observação durante a semana que está em andamento, na expectativa de que os representantes de Passo Fundo e Gaúcho nos deem uma resposta. O Gaúcho, já com a comissão técnica formada, o Passo Fundo com esse colegiado administrando o andamento das coisas por ali, pagamento de dívida e depois a formação de um plantel para enfrentar a Série A2 que, de repente, já está chegando aí daqui a um mês e pouco, 2 meses. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Dantas, agradeço a sua participação e agradeço também a participação voluntária aí do Paulo Roberto Mafessoni, que nos deu detalhes a respeito do andamento do nosso representante regional, que é o Ipiranga. Ok, aquele abraço, seu Jorge, um abraço a todos. Me queiram bem, que não custa nada. Tchau. Muito obrigado, senhoras e senhores. Voltaremos. Até a próxima.
Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Sul. Limpeza de ambientes. Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.